Graças e paz, meus irmãos. Amém? Como é bom estarmos juntos para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor. Amém? Te convido a abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. A partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, assim como o Senhor tem falado ao nosso coração nessa noite, por meio da Tua palavra já refletida aqui, por meio das canções, ó Deus, assim como o Senhor fala ao nosso coração enquanto ofertamos, pedimos, ó Deus, fala agora com ainda mais profundidade por meio da explanação da Tua palavra. Que não sejamos meros ouvintes, ó Deus, da Tua voz, mas praticantes, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa passagem bíblica me faz lembrar de uma ilustração que eu vi certa vez, e eu a trouxe aqui. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Olha só o que diz. Certa vez, um rei criou um concurso para premiar o artista que melhor captasse numa pintura a paz perfeita. Muitos tentaram, e ao final o rei gostou de apenas duas. A primeira era um lago calmo e cristalino, onde refletiam imagens de montanhas e árvores que o ladeavam. O céu era um azul perfeito, e todos que fitavam a pintura enxergavam nela um profundo conteúdo de paz. A segunda pintura tinha um quebra-mar sobre rochas escuras e sem vegetação. O céu enegrecido, pontilhado por raios e trovões, precipitava uma grande tempestade. Definitivamente essa pintura não revelava nenhum conteúdo de paz e tranquilidade. Mas quando o rei observou mais atentamente, verificou que no alto das rochas havia um pequeno arbusto crescendo de uma fenda. Neste arbusto encontrava-se um pequeno ninho, e ali, no meio do mar revolto e céu tempestuoso, um pequeno passarinho descansava calmamente. O rei então escolheu a segunda pintura e, diante de uma plateia surpresa, explicou: a verdadeira paz não é estar num lugar calmo e tranquilo, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa que, apesar de estarmos no meio das adversidades e das turbulências da vida, permanecemos calmos em nossos corações. Esta é a verdadeira paz. Essa ilustração me faz lembrar do que Paulo escreve nesses versículos em que lemos, porque a carta aos Filipenses é considerada como a carta da alegria. Cerca de 16 vezes Paulo faz menção à alegria, seja de maneira direta ou de maneira indireta. Ele está falando sobre alegria numa carta de 4 capítulos, 16 vezes ele está falando de alegria. E talvez, para quem não percebe o contexto, fazendo uma rápida leitura e ouvindo uma informação como essa, talvez a gente pense, Paulo deve estar na beira da praia, aquelas praias boas lá do Nordeste, escrevendo para os irmãos: gente do céu, fiquem felizes, olha só esse paraíso que Deus nos deu, né? Olha só que coisa maravilhosa é servir a Jesus. Mas Paulo está onde escrevendo essa carta? Preso, provavelmente em Roma, e ele vai começar já o capítulo 1 mostrando os pontos positivos das suas cadeias. Os irmãos estão pregando com mais ousadia a palavra de Deus. As cadeias de Paulo têm servido para o progresso do evangelho. Ele chegou lá na corte, né, a guarda pretoriana, o pretório romano, a guarda especial do imperador de Roma está se convertendo. No final da carta ele vai dizer assim: os da casa de César mandam saudações para vocês. Ele está percebendo a positividade das adversidades. Aqui já traz alguma primeira aplicação para você. Não sei o que você está passando, qual é a sua adversidade, um momento de dificuldade, mas já há aplicações para você começar a refletir: o que o Senhor está querendo me ensinar com isso?
Talvez só o fato de estar aqui na igreja já tenha sido um bom motivo, né? Talvez se você não estivesse passando por essa prova, nem aqui você estava hoje. Olha aí, já tem uma motivação boa para essa provação que você está passando. Estou mais perto de Deus, mais agora do que quando estava tudo bem. Talvez alguém entrou aqui nesse momento pensando assim, vou ficar lá, vou chegar, a igreja é grande, vou ficar escondidinho. E talvez com aquela dúvida, será que Deus sabe o que eu estou passando? Será que Deus está me notando? Assim como na ilustração que nós lemos, aquele passarinho lá na rocha, naquele ninhozinho, era cuidado por Deus. Assim como o pastor Paulo César, às 5 horas da tarde, ele trouxe o culto das 5h30, uma ministração falando sobre ansiedade, não andar ansioso, porque até dos pássaros Deus cuida. Se Deus cuida dos pássaros e cuida das plantas, Ele cuida de você. Que talvez chegou aqui, escondidinho, e falou, vou ficar aqui no meu cantinho e ouvir o que Deus tem para mim. O Senhor te vê. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe qual é o seu problema. Ele sabe qual é a sua dor. Ele sabe qual é a sua adversidade. E é sobre essa verdadeira paz que Ele quer que você sinta na sua alma nessa noite. Paulo escrevendo sobre alegria para esses irmãos. E não é em vão, Paulo está prioritariamente escrevendo essa carta para agradecer, porque os irmãos enviaram donativos para ele. Ele agora escreve essa carta para agradecer aos irmãos. Ele vai falar sobre unidade, ele vai falar sobre muita coisa, mas ele está falando sobre as cadeias e está motivando os irmãos a se alegrarem, apesar das adversidades, apesar das tribulações, apesar dos problemas. E esses irmãos sabem muito bem o que Paulo está falando, porque essa igreja a qual ele está direcionando essa carta, lá da prisão, foi fundada também em cadeias. Lá em Atos 16 mostra Paulo fundando essa igreja e sendo açoitado, sendo aprisionado, quando eles expulsam, ele e Silas expulsam o demônio de uma jovem. Os donos daquela escrava não gostam, então os denunciam às autoridades, e Paulo e Silas são chicoteados em praça pública, presos em um cárcere interno lá interior, presos como bandidos de alta periculosidade. E o texto diz que por volta de meia-noite, com as costas machucadas, eles começam a cantar louvores a Deus. Então quem está falando para esse pessoal se alegrar, apesar das adversidades, apesar das lutas, não é alguém só que está mandando um recado, né? Como a gente muitas vezes passa, você vai, algum irmão está passando um momento de luto, de dor, é natural, a gente vai lá, olha, que o Senhor traga consolo ao seu coração, que em meio a essa adversidade você encontre paz, que em meio a essa adversidade você encontre alegria, e aí você sai dali, muitas vezes vai no aeroporto, porque está começando as suas férias, e vai para a praia, né? Não é essa situação aqui. Não é alguém que está se solidarizando com alguém que está em um momento de dificuldade, mas que não está vivenciando algo do tipo. Paulo está falando sobre alegria, Paulo está falando sobre paz em meio a cadeias, em meio a prisões, em meio aos problemas. Alegrem-se. Mais uma vez vos digo, alegrem-se. E a verdadeira paz, essa paz, é a paz que excede todo o entendimento. E a primeira coisa que eu gostaria de refletir com os irmãos é o que eu preciso fazer para que essa paz opere em mim. Primeiro, entregar tudo a Deus. Entregar as minhas petições a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Orar, suplicar e agradecer. Há algumas aplicações, alguns já falam assim, aqui já é agradecendo pela bênção. Eu imagino que é agradecendo pela prova também. Você pode agradecer pela bênção, mas agradeça pela prova também. Senhor, obrigado por essa luta, porque essa luta está me aproximando de Ti. Senhor, obrigado pela adversidade, porque se não fosse essa adversidade, nem na igreja eu estava vindo. A gente tem que ser sincero mesmo. Quando a gente coloca o dedo na consciência, a gente sabe que é verdade. Quando as coisas não estão tão bem, a gente busca mais a Deus, a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente vem na igreja, a gente se interessa, a gente está mais sensível à voz de Deus. Quando está tudo bem, parece que essa sensibilidade diminui. Não é bom que seja assim. Mas até o Jó, o homem íntegro, reto, que se desviava do mal, depois que passa pela prova, lá no final ele ainda diz, antes eu te conhecer de ouvir falar. Se Jó, com a vida que tinha diante de Deus, só conhecer de ouvir falar, depois da aprovação ele diz, agora os meus olhos te veem, e nós? Então a prova vai nos aproximar de Deus mesmo. As provações nos aproximam dele. Então agradeça, Senhor, obrigado. Obrigado, porque se não fosse assim, eu não estava amadurecendo, eu não estava crescendo, eu não estava exercitando mais a minha fé. Então, a gente precisa fazer primeiramente conhecido diante de Deus as nossas lutas, as nossas provações, é o que você está fazendo aqui. Pegou aí um papelzinho da campanha,
Coloca diante de Deus, Senhor, está aqui ó, o meu problema, está aqui a minha situação, é isso aqui que eu tenho vivenciado, é isso que eu estou passando, esse é o problema. Quantas e quantas vezes a gente, antes de vir para Deus, procura outras pessoas para resolver, procura terceiros. Não, acho que isso aqui o banco resolve, aí o banco não resolve. Não, isso aqui, então, se o banco não resolveu, o meu amigo agiota resolve. Não, mas sim, aí de repente o problema é enfermidade, né? E aí depois que gasta dinheiro com a medicina, com tudo que tinha, aí como último recurso, vamos ver se Deus pode fazer alguma coisa. A vida do crente não é assim. A vida do crente é em completa dependência ao Senhor. A gente até, o Senhor pode fazer de maneira sobrenatural, se o Senhor quiser usar a vida do médico, se quiser usar os medicamentos, o Senhor usa os meios naturais também, e o Senhor também usa o meio sobrenatural. A minha vida está na dependência do Senhor, e é isso que a gente faz. Nós nos colocamos na dependência do Senhor, mas é colocar diante dEle a situação, é apresentar a Ele a situação, é depositar a Ele os nossos problemas. Um dos pilares da nossa igreja aqui é dependência. Pastor Júnior trouxe essa pregação aqui falando sobre dependência, falando sobre oração. E não é maravilhoso que na oração do Pai Nosso ele diz assim, na nossa oração, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se a gente depende dele, do pão de cada dia, quanto mais nas adversidades, nos problemas. Depender de Deus. Se a sua vida de oração está fraca, é porque você está dependendo muito de si. Quando a gente está orando pouco, a gente está confiando muito em nós. Isso é um bom exercício, né? Como é que está a sua vida de oração? Estou orando pouco, então está confiando muito em si mesmo. Aí fica difícil desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento, se a minha confiança não está em Deus, a minha confiança está em mim, a minha confiança está em terceiros, a minha confiança está em outras pessoas, está ou como eu falei, no banco, no agiota, no médico, seja o que for, mas o nosso descanso tem que estar em Deus. E quando eu descanso em Deus, quando eu realmente confio em Deus, porque a gente também tem aquela mania de orar e não confiar. A gente tem aquela mania de vir aqui para o culto, apresenta a Deus a nossa causa, ora, pede oração e sai dali e continua preocupado. Não é interessante que a nossa falta de fé em Deus é tão latente? Você sai daqui, fala assim, não, já coloquei na mão de quem pode resolver. Mas aí quando você sai pela porta, você fala assim, Senhor, me dá aqui que eu vou voltar com ela. Aí você sai. Você continua preocupado, continua ansioso, continua achando que alguém mais deve resolver essa situação. Não, Deus já sabe, mas você pegou da mão dele de volta porque continua ansioso. Se lá na sua empresa você, para um delegado seu, alguém que está aos seus cuidados, você confia que ele vai resolver determinada situação, você descansa, não, já mandei fulano vai fazer. Não, mas tem que pagar, fulano já foi lá pagar. Não, fulano já foi lá resolver. Não, a situação... E a gente não consegue confiar no Criador de todas as coisas para um problema que você está vivendo? Tem uma história na Bíblia que nos apresenta, um centurião que chega para Jesus, falando de um dos seus servos que estava doente. E ele diz assim, Senhor, eu tenho homens que obedecem ao meu comando. Eu sei que basta uma palavra do Senhor e o meu servo será curado. Olha a fé desse homem. Olha a confiança desse homem. Olha o descanso. E olha que ele nem conhecia Jesus ainda. Ele nem tinha intimidade com Jesus. Mas a segunda reflexão, o que essa paz faz então em nós? Quando a gente descansa em Deus. Quando a gente coloca diante dele o nosso problema. Quando a gente coloca diante dele a nossa situação. Versículo 7. É a consequência do versículo 6. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como diz Ralph Martin, a paz de Deus tem uma implicação do poder salvador e preservador de Deus. Essa palavra guardará no grego é frurem, significa literalmente estabelecer guardas. Quando a gente descansa em Deus, quando a gente coloca diante dele a nossa situação, quando a gente coloca diante dele o nosso problema, ele estabelece guardas no nosso coração e na nossa mente. Coração no sentido de sentimentos errados e a nossa mente no sentido de pensamentos errados. Porque muitas vezes, diante de Deus, quando a gente está passando por algum problema, a gente começa, a nossa razão está dizendo assim, não, mas Deus é o meu Senhor. Deus é o Criador de todas as coisas. Mas o seu coração começa a sentir coisas erradas. Você fala assim, por que Deus me abandonou?
Por que Deus me esqueceu? Aí a sua razão está dizendo, não, você não pode pensar isso de Deus. Você não pode pensar essas coisas de Deus. Mas o seu coração está dizendo, mas Deus me esqueceu. Deus me abandonou. E você fica naquela luta entre o pensamento e o coração, entre o pensamento e o coração. Às vezes o pensamento e o coração estão danificados. Você fala assim, se Deus não me deu a minha causa, eu vou procurar em outra religião. Você está sentindo decepção com Deus, e aí a sua razão segue, e aí você se manda daqui e está decepcionado. Mas quando a gente descansa em Deus, coloca diante dele essa situação, a palavra do Senhor está dizendo que essa paz de Deus vai estabelecer guardas no nosso coração e na nossa mente, nas nossas emoções e no nosso pensamento. William Hendrickson vai dizer, os filipenses estavam acostumados a ver as sentinelas romanas montarem guarda. Assim também, se bem que em um sentido muitíssimo mais profundo, a paz de Deus montará guarda à porta do coração e da mente. Ela impedirá que a torturante angústia corroa o coração, que é o manancial da vida, de acordo com Provérbios 4:23. A fonte do pensamento, de acordo com Romanos 1:21. E da vontade, de acordo com 1 Coríntios 7:37. E do sentimento, de acordo com 1 Coríntios 1:7. O homem de fé e oração tem se refugiado naquela inexpugnável cidadela, da qual ninguém jamais poderá arrancá-lo. E o nome dessa fortaleza é Jesus Cristo. Quando nós confiamos em Deus, a sua paz guarda justamente as partes mais sensíveis aos problemas, o nosso coração e a nossa mente. É descansar no Senhor, é colocar no Senhor. Como às 5:30 da tarde nós somos edificados com essa palavra. Não ande ansioso, não ande preocupado. Se nós confiamos em Deus, se nós descansamos no Senhor, se nós colocamos sobre Ele a nossa ansiedade, se nós colocamos diante dEle com oração, com súplica, saia por essas portas hoje, descansando em quem pode fazer. Eu sei, meu irmão, que tem coisas que você pode fazer. Eu estou falando daquilo que você não pode fazer. Acrescentar um côvado à sua existência. Aquilo que você não pode fazer. Quantas e quantas vezes você tem ficado ansioso com aquilo que não é mais da sua alçada, e você coloca diante de Deus, mas sai daqui ainda ansioso, ainda preocupado, coloca diante dele e deixa na mão dele. John Bunyan vai dizer, se não tivermos tranquilidade em nossa mente, o conforto exterior não fará por nós mais do que fará um chinelo de ouro em um pé com reumatismo. William Hendrickson vai dizer, a paz é o sorriso de Deus refletido na alma do crente. Eu quero caminhar para a finalização. Vou pedir a ajuda aqui do Renan. Tem uma reflexão que eu gostaria de que você fizesse, que ela é um pouco mais profunda. Alguém certa vez disse, que paz pode ter aqueles que não estão em paz com Deus? Lá em Romanos, no capítulo 5, fala de uma paz um pouquinho diferente dessa, mas essa paz que eu estou falando com você é resultado dela. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que não tem Jesus está em guerra com Deus. Todo aquele que não serve a Jesus, todo aquele que não tem o Espírito Santo habitando em si, todo aquele que não tem uma aliança com Jesus está em guerra com Deus. E é difícil você sentir essa paz que nós estávamos falando, a paz de espírito, a paz que excede todo entendimento, se você não tem paz com Deus no sentido de pacificação. Se você não tem paz com Deus, se você está em guerra com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não há decepção, a paz que excede todo entendimento, ela é resultado, ela é fruto da verdadeira paz, daqueles que não estão mais em guerra com Deus. Não tem como você sair por essas portas desfrutando da paz que excede todo o entendimento se você não estiver em paz com Deus. E essa paz com Deus é feita por meio de Jesus. A certeza da eternidade é o que nos garante, porque talvez o problema que você esteja passando não tenha a solução que você quer, mas ele vai ter uma solução e vai ter uma resposta de Deus de acordo com a vontade dele. Paulo, na segunda carta a Timóteo, finalizando já a sua carreira,
Paulo estava preso quando escreveu isso aqui aos irmãos. Ele tinha consciência da sua soltura, no capítulo 1 isso fica claro. Mas no seu segundo aprisionamento em Roma, quando ele escreve sua última carta a Timóteo, ele sabe que ele vai morrer. Ele tem convicção disso, ele tem consciência disso. Versículo 6 do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Mas no versículo 18, olha o que ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo está dizendo assim: Deus vai me trazer livramento. Sabe qual é o livramento para Paulo? O Senhor vai me livrar de toda obra maligna. A minha fé está preservada. Em meio às adversidades, em meio às tribulações, em meio às lutas, aquela paz que excede todo entendimento, que guarda o meu coração e a minha mente, está firme no Senhor. E eu vou para o martírio. Paulo estava indo para ser decapitado. Eu vou para o martírio firme, crendo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. Paulo tinha uma paz que excede todo o entendimento. E nada poderia minar suas forças. Nada poderia minar sua fé. Nada poderia minar sua confiança em Deus. Nem mesmo o desfecho que, humanamente falando, poderia ser considerado uma derrota. Mas diante de Deus, era a maior de todas as vitórias. Paulo está dizendo: está reservado para mim a coroa da vida. A coroa da vida. Está em si? Está em si? Sim. Eu só gostaria que você refletisse comigo nesse pedacinho, ó. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Por isso, eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, olha essa paz. A quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Você crê que o Senhor está com você? Você crê que o Senhor nunca te deixou? Independente de qual vai ser o desfecho, independente, que essa paz, que essa confiança em Deus, essa paz que excede todo entendimento, te acompanhe ao sair por essas portas. Mas lembre-se disso: a paz que excede todo entendimento é resultado daqueles que estão em paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Que paz pode ter aqueles que não têm paz com Deus? Que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração em nome de Jesus. Pastor Oswaldo.